Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, amados irmãos. Último culto de 2025. Já estou pulando para 26 já. Irmão, um piscar de olho, nós estamos no outro ano. Isso para mim é tão objetivo. Eu não tenho superstição alguma com esses ciclos. Mas já vamos virar para um novo ciclo, né, oficial. Mas eu quero continuar meditando com os amados. Deus me deu essa mensagem ontem. Raramente eu recebo a mensagem um dia antes. Eu recebi essa mensagem ontem. E eu quero continuar meditando com vocês nessa necessidade que temos de estar ligado com o céu. Colossenses 3:1. A equipe da mídia aí hoje, ajuda aí para a gente aí, botar o versículo aqui, que o povo ama olhar para cá ao invés de olhar para a própria Bíblia, né? Já acostumaram, nem abre mais a Bíblia. Já olha direto aqui para o telão. Bota aí, Pedrinho. Aê! Ué! Aê! É brincadeira. Tá de brincadeira. Tá firme esse negócio? Tá parecendo alguns crentes que eu conheço. Uma hora brilha, outra hora apaga. Vamos lá, queridos. Colossenses 3:1. Eu já antecipei na internet até o banner dessa mensagem com o título: O céu deve reinar, guiados pelo alto. Quero que você, junto comigo, pense nessa proposição. Agora que estamos aí fechando um ciclo, como já foi dito várias vezes aqui, um ano com tribulações, com enfermidade, com livramentos de morte, de acidente. Um ano em que tivemos muitas lutas, preocupações, talvez um ou outro, situações financeiras adversas, mas um ano em que Deus proveu em todas as áreas. Tudo que nós passamos teve a supervisão do nosso Deus, do alto. Eu quero que você entenda isso. Vai ser muito importante para ser uma espécie de preparação para o novo ano, a mensagem de hoje. Que você entre o novo ano dentro dessa visão de conectar-se com o alto, com Deus, com o reino do céu, para entrar o novo ano bem ligado. Colossenses 3:1 já foi tema de uma outra mensagem, só esse texto de abertura. Eu gostaria que vocês declarassem ele em voz alta. Os demais textos nem precisa ler em voz alta, mas esse eu gostaria que vocês lessem. Amém? Vamos lá, leia comigo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A ordem de Paulo, a orientação de Paulo é clara. Manter a mente, o coração em busca lá do alto, onde Cristo vive, ao lado do Pai. E eu já falei isso na outra vez que li esse texto, que nós não temos o hábito de ficar com a mente lá em cima não, irmãos. A nossa mente é bem rasteira, bem aqui, ó, a nível no plano humano. Não é verdade? Você acorda e a sua mente está no alto? Não. Sua mente está na terra. Você acorda e já pensa, que pão que eu vou comer hoje? Que fruta que eu vou degustar? Será que tem café? Não é os primeiros pensamentos que você acorda? Alguns aqui têm outros pensamentos diferentes. Mas nós começamos a pensar nas coisas que temos que fazer. Quantos minutos faltam para eu ir trabalhar? O que eu vou ter que resolver hoje? A nossa mente, o nosso coração está sempre ligado a coisas terrenas. Do cotidiano, do dia a dia, das lutas que temos que enfrentar, dos trabalhos, das obrigações. Eu poderia afirmar para você, se fosse medir em níveis percentuais, que a nossa mente é mais de 90% ligada às coisas do mundo, dessa vida. Talvez 10% ligado ao céu, lá em cima. Aqueles que antes de sair de casa param para orar, antes de sair de casa, gastam 5, 10 minutos orando antes, começaram a conectar com o alto. Mas tem muita gente que sai para trabalhar sequer faz a oração.
Então, posso afirmar que a maior parte do nosso dia consciente não é pensando nas coisas que são do alto, onde Cristo vive. Nós vivemos a nível mundano. Chegando ao almoço, continuamos com a mente às vezes mundana. Passa o dia inteiro, continuamos mundano. Entramos na internet, no celular, continuamos mundanos. E assim vai. E às vezes, quando chega o findar do dia, no final da noite, talvez alguns de nós conecte com o céu. E aí pensa nas coisas que são do alto, onde Cristo vive. Estou fazendo essa afirmativa não levianamente, mas baseado na minha própria vida. Pastor de vocês, por muitos anos, mesmo sendo pastor, eu não tinha uma vida de oração intensa. Eu confirmo isso para vocês. Há alguns anos atrás, há mais ou menos 3 anos atrás, depois da pandemia, meu cunhado pastor Mauro, irmão de Lenice, lá de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, ele me liga e me desafia: pastor Damásio, vamos entrar num mover de oração eu e você? Você intercede por mim, eu intercedo por você, vamos gastar um tempo de oração juntos. Ele lá no Mato Grosso e eu aqui no Rio de Janeiro. Falei, vamos. Maravilha, coisa boa de Deus, oração. Até aquela época eu orava 1, 2, 3 vezes na semana. A partir daquele momento eu passei a fazer devocional todos os dias. E aí eu comecei a buscar pela manhã, assim que acordo. Mas eu sei que eu tenho uma dinâmica de vida diferente da sua. Eu vivo para servir a Deus. Outros não têm a mesma possibilidade. Mas eu estou dando testemunho de que a minha mente foi desafiada. Eu fui desafiado a ter mais constância de ligação com o alto. Estou falando isso porque se eu não desafiar vocês, o ritmo de vocês pode continuar o mesmo nesse novo ano que se inicia. Do jeito que você veio esse ano de 2025, você pode entrar em 2026. Ou não. Se você entender que nós não somos automaticamente ligados ao céu, nós temos que buscar. Amém? Quantos estão entendendo? Você não é piloto automático. Pastor, mas eu sou uma pessoa cristã, justa, tento ser justo, moralmente correto. Maravilha, isso é mais do que obrigação, irmãos. Ser moralmente correto, ser justo é mais do que obrigação. Mas conectar-se com o alto é um exercício de fé. Você tem que querer conectar com o alto. Você tem que querer falar com o Senhor. Senão não acontece no automático. Quantos estão entendendo essa introdução? Queria que você entendesse isso. Deus está sempre com os olhos postos sobre nós. Quantos dizem amém? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Abre, por favor, aí no Salmo 53, verso 1. Salmos 53, verso 1. Diametralmente oposto, né? Deus está lá no céu, nós estamos aqui embaixo da terra. E também em oposição à nossa, muitas vezes, inconstância de pensar em Deus, não é assim com Deus em relação a nós. Pelo contrário, Deus tem os seus olhos postos sobre nós o tempo todo. Eu queria que você entendesse que é uma relação meio difícil. Deus buscando adoradores na terra, que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está sempre com os seus olhos sobre nós. E muitas vezes não encontrando esses adoradores ligados, acordados, pensando nele. É uma relação em que Deus pensa mais em nós do que nós pensamos nele. Mas os olhos dele estão sobre nós. Eu quero que você veja isso na Escritura. Salmo 53, verso 1. E eu não estou falando aqui de fanatismo religioso. Eu não estou falando aqui de incessantes, né? Digamos assim, correntes de oração. Eu estou falando aqui de busca, de conexão com o alto, de querer relacionar-se com o céu, onde habita Cristo e habita o Pai. Olha como Deus olha para nós, irmãos. Salmo 53, verso 1 até o verso 3. A palavra do Senhor diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. O homem sem Deus acorda, levanta, trabalha, luta, briga com o vizinho, briga com o colega do trabalho,
volta para cá estressado e sem Deus. É o dia inteiro sem Deus, como nós já fomos um dia. E aí se entretém com alguma coisa, um programa televisivo, um programa na internet, e vai dormir para completar um outro ciclo diário sem Deus. Ele não crê em Deus. Ele diz no coração dele, eu dependo só de mim. Então, por isso diz o Salmo, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Agora olha o verso 2, igreja. Olha o verso 2. A constante interação de Deus com os homens. Vamos lá? Do céu, queria que você lesse esse versículo que é chave. Vamos lá? Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. O que Deus está olhando do céu o tempo todo, irmãos? Se tem alguém olhando para ele de baixo para cima. Não é isso que está escrito aí? Deus lá do céu olha para baixo, para ver 8 bilhões de seres humanos, formiguinha, nesse formigueiro sobre a terra. Mas o que ele está procurando? Se tem alguém olhando para cima, buscando ele. Para ver, olha só, se eles entendem, se entendem. O que eu queria destacar, irmãos, é que o céu, Deus no céu, olha por nós todos os dias. Amém? Isso é muito importante você entender. Não é uma vigilância somente. É uma busca de Deus por conexão com os homens na terra. Vou ler novamente o verso 2 para você entender. É o âmago da questão. Vamos lá? Do céu, o que Deus faz? Olha para os filhos dos homens. Então Deus está lá no seu trono, na sua onisciência, ele está olhando para 8 bilhões de seres humanos, ao mesmo tempo, simultâneo. Com que propósito Deus fica olhando para esse monte de ser humano andando na terra? O texto diz, vamos lá? Olha Deus para o filho dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a ele próprio, o Deus. Então, o olhar de Deus é constante sobre os homens. Nunca pense num Deus tão longe, tão além, tão separado da humanidade, que Deus deu as costas para os homens. Deus não está nem aí para a sorte dos homens, isso não é verdade. Ele continua olhando para todos os homens. Nesse momento, em alguma parte desse nosso mundo, tem alguma criança sofrendo muito, o olhar de Deus está sobre ela. Nesse momento tem alguém sendo oprimido por violência, o olhar de Deus está sobre ela. Talvez alguém esteja fugindo de outra pessoa que queira matá-la, e o olhar de Deus está sobre ela. Deus olha para todos os homens na face da terra. Quantos podem dizer amém? Mesmo os que dizem não há Deus, eles não compreendem, mas Deus está olhando de cima para baixo. E no verso 3, o texto conclui, vamos lá? Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, é o poder do pecado. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Os homens andam na terra batendo cabeça um com o outro, com violência. Eu estava nesse período aí do Natal, eu até mencionei numa mensagem anterior o espírito natalino, né, que faz as pessoas quase que sobrenaturalmente, artificialmente ficarem boazinhas na época do Natal. Só no Natal. É só no Natal. Convencionou-se que todo mundo tem que ficar bonzinho. Mesmo que não entendam por que tem que ficar bonzinho. É uma tradição. Então no Natal a pessoa fica mais amável, mais tolerante, entre aspas. Sabe por que é entre aspas? Porque por mais que ela se esforce para ser assim, existe o que incidindo sobre a vida dela? O poder do pecado. Aí eu fui comprar pão de manhã, dia 24, estava aberto, aí estava. Fui comprar pão na padaria de manhã, e na padaria, assim que eu vou lá comprar o pão, tem uma televisão ligada nos repórteres, né, nos programas jornalísticos.
Aí eu estou vendo a imagem, fui comprar o pão, estou vendo a imagem, 24 de dezembro. Tem que ser um dia de paz, né? Está vendo lá um homem sendo agredido por dois homens na base do capacete, irmão, capacete de moto, e metendo o capacete na cabeça do outro, arrebentando com o outro cai no chão. Eu olhei para aquilo assim, meu Deus do céu. O mundo não muda. O mundo não muda. Os seres humanos continuam debaixo de treva, de opressão. A maldade está no coração dos homens. Eu sei que naqueles poucos minutos que eu estava comprando pão, apareceu outra reportagem lá, nem lembro. Ah, foi pior ainda. Foi pior ainda. Reportagem de uma festa que estava acontecendo lá. Aparece o close da arma assim, o cara no meio da festa dando tiro em todo mundo. Falei, meu Deus do céu. Onde é que está o espírito do Natal? Deixa eu dizer para você, não existe espírito de Natal, tá? Inclusive um irmão mandou isso para mim, pastor, não sei o que do espírito de Natal. Eu falei, irmão, onde é que está isso na Bíblia? Irmão que já foi aqui da casa, aprendeu comigo aonde que tem espírito de Natal? Não, pastor, eu queria dizer não, você disse aqui espírito de Natal. Joga essa apostasia para cima de mim não, irmão. Pelo amor de Deus. Que espírito de Natal é esse? Os homens estão extraviados, não buscam a Deus. Continuam debaixo da opressão do pecado, da opressão do reino das trevas. Não podemos ser ilusórios, né? Ter uma visão ilusória do mundo. A maldade ainda permeia, mas o olhar de Deus está sobre todos os homens. Amém? Inclusive nós. A palavra de Deus diz que os seus 7 espíritos percorrem toda a terra. Toda a terra. Amém, povo santo? Deus controla as coisas que acontecem nesse mundo, ou Deus deixa para lá, deixa rolar o que tiver que rolar aí na terra? Deus controla. Eu queria que você visse isso na sua Bíblia, por favor. Quero mostrar um exemplo muito clássico. Daniel capítulo 4, verso 24. Eu creio que Deus não só controla, Ele supervisiona e Deus ainda interage com os homens. Quantos creem no que eu estou afirmando aqui? Deus supervisiona, seus olhos estão sobre todos. Deus controla, não permite que algumas coisas aconteçam. E Deus interage com os homens, a partir do seu trono. Daniel 4, verso 24. Vamos ler um textinho pequeno aí? É aquela passagem que o rei Nabucodonosor, ele se sentiu tão poderoso, tão cheio de poder sobre a terra, que Deus o sentenciou a ficar maluco por um período, comendo capim pela raiz, irmão, literalmente comendo capim pela raiz. O profeta Daniel vai falar para ele, vamos lá? Leia comigo, por favor. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei. Deus decidiu punir aquele rei, porque estava soberbo. Meu Senhor, verso 25, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças, diga aí comigo, vamos lá, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido o que, igreja? O que Deus está falando para aquele rei soberbo? Reconheça, você só está no poder porque eu, Deus, coloquei você aí. Reconheça que eu posso tirá-lo e posso recolocar você no poder. Reconheça, quem domina é o céu. Por favor, diga isso comigo de novo, vamos lá? Depois que tiveres conhecido, quantos creem nisso? O céu reina, irmãos, domina aí, reina, governa.
Às vezes parece que não, parece que está tudo entregas baratas, mas não está. Em oposição a essa movimentação dos homens sem Deus, o reino dos céus ainda prevalece sobre o reino dos homens. A vontade soberana de Deus ainda prevalece sobre essa terra. A Bíblia me diz claramente que não cai um passarinho em terra se não for pela permissão de Deus. Isso é controle absoluto, irmãos. É controle absoluto. O que mais me impressiona nessas expressões de Jesus, não cai um passarinho em terra se Deus não permitir. Até os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. Quantos fios de cabelo nós temos na cabeça? Milhares. Cada um de nós tem milhares. Alguns já perderam. Já não tem mais milhares. O pastor Manuel está lá alisando a carequinha dele ali. Ali tem algumas centenas ainda. Nas laterais, principalmente, tem algumas centenas de fios. Mas pensa, querido, vocês são mais cabeludos, cabeludas. Cada fio de cabelo vosso está contado. Sabe o que significa? Controle absoluto do céu sobre a terra. Controle absoluto do céu sobre a minha vida, sobre o meu ser, sobre a minha constituição, irmãos. Eu creio que Deus controla a constituição do meu corpo. De sorte que Ele sabe quando eu estou enfermo, Ele sabe aonde está a enfermidade. Quantos creem assim? Então, por favor, declare como diz a palavra, o céu domina. Amém? Diga lá como está no texto lá, volta lá, filhão. Volta lá, é o verso 26. Verso 26, Daniel 4, 26. Deus está fazendo isso, antecipando para Nabucodonosor, que ele tinha que chegar a essa conclusão. Enquanto ele não chegar a essa conclusão de que o céu interage na terra, ele ficaria maluco. Ele ficaria como um animal. Você vai ter que chegar à conclusão de que tudo que está acontecendo nessa terra é o governo do reino do céu que está governando. É o reino do céu que está determinando os destinos, desfechos. Teu império, teu reino, tem tempo determinado pelo reino do céu. Isso é controle absoluto de Deus sobre as coisas mundanas, sobre as coisas dos homens. Amém? Então o texto diz, depois que tiveres conhecido, ele tinha que chegar a essa conclusão, Nabucodonosor, que o céu domina. Em outra tradução, que o céu reina. Você pode dizer isso? O céu reina sobre o reino dos homens. Essa convicção me ajuda bastante a não me desesperar com as coisas que acontecem sobre a terra. Eu crendo que Deus continua governando tudo, tudo. Ainda assim, vendo as mortandades, vendo as coisas que acontecem sobre a terra, mas isso não quer dizer que o olhar de Deus está distraído, que Deus está olhando para o outro lado, que Deus está pensando em outro universo. Ele continua olhando para tudo que acontece debaixo do céu. Amém, povo santo? Eu preciso falar sobre isso. Abre aí Mateus capítulo 6, verso 33. Texto mais conhecido no nosso meio, um dos mais conhecidos. Mateus 6, 33. Eu falei que na nossa caminhada diária, nem sempre nossa mente está conectada ao céu. A maioria das vezes está conectada às coisas mundanas. Mas a palavra é clara, irmãos. Já chegou aqui? Já, né? Lê aí um texto mais popular aqui no nosso meio que falamos de reino. Vamos lá? Buscai, pois, em primeiro lugar. Eu estou sendo lento de propósito. São os recursos didáticos que Deus me deu para fixar na sua mente. É para buscar em qual parte da sua vida, em qual momento da sua vida, no ranking das prioridades, qual é a prioridade de buscar o reino do céu? Diga assim, em primeiro lugar. Você não deve. Nós fazemos isso direto. Mas você não deveria deixar de buscar o reino em primeiro lugar sempre. Acordou amanhã, segunda-feira, bota o reino em primeiro lugar. Não deixa para buscar o reino só na quarta-feira, quando for culto de novo, ou no outro domingo.
A busca do reino de Deus e da sua justiça é todo dia. Vamos lá, vamos ler de novo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e o que mais? Sua justiça. É andar na terra pensando, eu preciso agradar o meu rei que está lá no céu. Eu preciso agradar o meu Deus e Pai que está lá no céu. Eu tenho que promover o reino dele sobre a terra. Nós vamos falar aqui sobre a cultura do reino. O reino tem uma cultura. O que é a cultura? Tudo está ligado ao céu. O modus operandi de Deus, a sua santidade, a sua justiça, o que Deus gostaria que os homens vivessem na terra, tudo isso é uma cultura celestial. E tem a cultura dos homens. Aqui prevalece o capitalismo, a busca de dinheiro, prevalece os entretenimentos mundanos, a maioria deles pecaminosos contra Deus. Há um choque de cultura, irmãos. Vocês querem ver? Vou falar, eu não vou me calar. Quantos botaram o gorrinho de Papai Noel aí na cabeça? Botou não? Que isso, irmão? Se eu for na casa de vocês, tem árvore de Natal ali montada, irmão? Mas, por incrível que pareça, o que eu mais vi nesses últimos dias foram árvores de Natal, bolinha de Natal, enfeite de Natal, guirlanda, na casa da maioria esmagadora dos cristãos que eu conheço. Se não vocês, minhas ovelhas, estão vacinadas, pastores, muitos pastores famosos, pastores que eu conheço, famílias inteiras, fazendo tudo que o mundo faz. Tudo, sem tirar nada. Tem que botar o pano sobre a mesa, tem que ser verde, escuro. Os enfeites tem que ser vermelho. Nas cantatas de Natal, dentro das igrejas celebrando a vinda de Jesus, as crianças vestidas de vermelho, porque vermelho é a cor do Natal. Quem ensinou isso para esse povo? É como eu converso com o Lenice em casa. Nós devemos ser 2 ET, eu e você, irmão. Lenice, nós somos 2 ET. Nós somos 3, tem 3 ET aqui? Tem 4, 5, 6? Nós somos alienígenas. Porque na minha casa tem o maior pinheiro que tem na minha rua, na minha casa, irmão. Eu tenho um pinheiro natural grandão. Deve ter mais de 6 metros de altura. De vez em quando o diácono Júlio, que deve estar assistindo a mensagem lá no trabalho, que ele bota lá ao vivo para assistir, ele, gaiato do jeito que é, vai chegar a quase 60 anos, mas com alma de 12. Ele fala assim, pastor, eu vou vir um dia aqui, eu botar bolinha no seu pinheiro. Já chamou você a fazer isso? Ele quer enfeitar o meu pinheiro. Eu jamais vou deixar isso acontecer, irmãos. Será que o povo cristão... E aí eu fico meditando aí, 2 alienígenas dentro de casa. Aí eu falo assim, qual é a nossa ceia de Natal? Nós comemos hambúrguer. A minha ceia de Natal, hambúrguer no pão. Não teve ceia de Natal. Porque eu não celebro esse Natal. Eu não sigo essas tradições. Mas o povo cristão evangélico segue todas, à risca. À risca. Sabe o que acontece, irmãos? A cultura do céu não prevalece sobre a cultura da terra. A cultura da terra tem que ser vivida, porque todo mundo faz igual. Mas ninguém rompe com esse ciclo para viver a cultura do céu. Será que está desagradando o meu Deus eu me vestir de vermelho e verde? Será que está desagradando o meu Deus eu botar essa árvore de Natal que não tem nada a ver com Cristo? Será que está desagradando o meu Deus eu fazer todo um movimento financeiro para agradar a irmão, parente? Irmãos, é muito difícil a gente romper com a cultura da terra. A gente acaba vivendo o que os outros vivem. No mesmo calendário, e aí chega virada de ano. Quantos irmãos em Cristo, eu espero que não vocês, vão botar branco? Por que tem que botar branco no dia 31? Me explica, por favor, alguém. Eu vou até parar de pregar se você me explicar. Por que você tem que botar branco no dia 31? Não, pastor, tem que botar amarelo, que chama dinheiro. Pelo amor do santo Deus, não seja escravo de uma cultura mundana. É mundano. Não vai trazer nada de bom para você vestir branco, verde, amarelo. Eu vou virar de preto, pronto.
Vou virar de preto só de raiva. Eu sou da contracultura. Vou vir aqui de preto, de preto dos pés à cabeça, para quebrar o paradigma. Pelo amor, eu estou tentando passar para vocês que o céu não domina sobre nós nessas coisas, irmão, do dia a dia. O céu deveria governar não só nossa religiosidade, mas deveria governar todos os movimentos da nossa vida. Quantos dizem amém? A cultura do reino deveria governar nossos passos na terra. O mundo faz assim, mas eu faço o que Deus manda. O mundo age dessa maneira, mas eu ajo conforme Deus me falou na sua palavra. Eu sou diferente, sou patinho feio mesmo. Sou muito diferente. Deveria ser assim, prevalecer a cultura do céu. O céu deveria governar sobre nossas ações. Vocês querem ver mais um texto? Vamos lá. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Colossenses 2 e 7. Acabamos vendo um evangelho muito adaptado. Sabe o que está acontecendo com as igrejas hoje, irmão? Se ela não for uma parede preta, eu acho que se eu pintasse a parede de preto, a nossa igreja dobrava de tamanho. Pusesse mais luzinhas estroboscópicas. E fizesse uns cultos mais animados. Menos louvor ritmado e mais louvor com rock. Botar um rock pesado aqui. Eu acho que eu dobrava essa igreja. Não? Aí vocês iam embora, né? Mas aí é renovar, porque vem uma galera nova aí para frente que gosta dessas coisas. Samba e pagode, misericórdia, Deus. É insuportável, irmão. No meu ser é insuportável como o povo vive um evangelho superficial. O céu não governa sobre ele, o céu não reina sobre ele. Ele vive um mundo. Vamos lá, Colossenses 2, 6 e 7 até o verso 8. A palavra do Senhor diz assim, o apóstolo Paulo disse: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, como é que está escrito aí, irmãos? Andai nele. Como você recebeu Cristo Senhor? Tem que andar em Cristo. Andar em Cristo, o termo andar em significa viver. Sabe, amanhã quando você acordar, você tem que andar em Cristo. Como Cristo. Tem que ser assim, é o que a palavra de Deus diz. Fora disso é adaptação, irmão. Andai nele. Então, eu vou acordar, é a minha vida individual. Mas eu vou lembrar, o céu governa sobre a minha mente. A cultura do reino tem que estar na minha mente. Quando eu sair para trabalhar, eu estou andando em Cristo. A minha mente, já orei ao Senhor, já falei com Ele, guia os meus passos, guia minhas decisões. E se as minhas reações não forem semelhantes de Cristo, tem que ser. Tenho que me esforçar para ser. Andai nele, diz o texto. Como é que está escrito aí no verso 7, irmãos? Nele, em Cristo, radicados, com raiz, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graças. Agora leia o verso 8, igreja, vamos lá? Cuidado, diga assim comigo, foi bem alto, cuidado! Oh, Jesus! Dá vontade de mandar falar com o seu irmão. Sabe aquela hora que o pastor fala? Fala para o seu irmão que está do seu lado. Olha para o texto. Cuidado que ninguém vos venha enredar, lançar com rede, com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Não adianta você o ano todo, pastor, eu sirvo a Cristo, mas quando chegar na virada do ano, eu quero estar lá em Copacabana, para a virada do ano. Eu quero estar lá na areia, eu quero dar os 3 pulinhos, são 3 ou 7? 7 pulinhos na onda. Você está se enganando. Jesus não mandou você dar 7 pulinhos na onda, não. Isso é mundo, filosofia mundana. Tradição de homens e não Cristo. Por favor, igreja, medita o que o pastor está falando, para nós entrarmos um ano em Cristo. Sabe qual é a minha
preocupação é entrar em Cristo, é andar em Cristo. E todas as vezes que eu me percebo mais mundano do que com a mente no alto, eu paro o que eu estiver fazendo e oro, pedindo ao Senhor misericórdia. Parece que a gente lê uma coisa na Bíblia e na hora da prática a gente vive outra. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Não deixa ninguém te enredar com filosofia mundana. Ah, por que você não faz isso? Porque não é da vontade do Senhor. Por que você não faz igual todo mundo? Porque não é da vontade do Senhor. Porque a minha mente não está no mundo, a minha mente está em Cristo. Eu estou pensando no reino. Para que eu vou fazer igual a todo mundo? Eu vou sempre andar na contramão se for assim. Sempre. Radicado nele. Amém, povo santo? Ai, Senhor. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 6,17. 2 Coríntios 6,17. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos. Diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. As ordens são claras de abnegação, separação, uma decisão consciente. Eu não posso participar disso. E aí Deus vai se aproximar de mim. Estou muito mais interessado em conectar com Cristo no céu do que em qualquer interação sobre a terra. Amém, povo santo? Eu queria que você abrisse agora, por favor, 1 Pedro 2,11. Vou fixar isso, já estamos chegando na metade do final da mensagem. Rapidinho a mensagem. 1 Pedro 2,11. São bastante textos, mas é muito fácil de assimilar o conceito desses textos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Já está aqui? Pela fé? Já, né? Então leia aí, irmão, por favor. Leia em voz alta, por favor. Amém? Entendeu? Isso é uma sugestão somente, irmãos. Se vocês quiserem, vocês fazem. Se você não quiser, vocês não fazem. É uma exortação. É por amor à vossa alma. Queridos, é muito sério isso. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Cristo, disse. Não, é Pedro, perdão, é Pedro agora está falando. Exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois. Queria que você pensasse agora nessa expressão, raramente ministrada em outras palavras. Nós somos peregrinos e forasteiro. O que significa isso? Eu sou peregrino está caminhando sobre a terra. E sou forasteiro, não pertenço a esta comunidade, a este sistema, não pertenço a essa sociedade como ela é. O que o apóstolo está tentando inculcar na mente dos cristãos é que vocês são uma raça à parte. Vocês são um povo separado, um povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês têm que ser diferentes. São peregrinos, estão caminhando sobre a terra, mas são forasteiros. Quem tem mentalidade de morar no céu, em cima desse texto, pensa logo nisso. Eu sou forasteiro, não tenho nada aqui, eu vou para o céu. É assim que eles traduzem. Mas a questão não é ir para o céu, não ir para o céu. É estar em comunhão com o sistema do céu onde Cristo habita. Quantos entenderam? Diga amém. Meu irmão, se você vai morar no céu, não vai morar nas mansões celestiais, não vai morar. Nós vamos falar sobre isso em outras mensagens, tá? Eu vou continuar falando de céu aí para frente aí. Mas a questão não é onde nós vamos estar. A questão é como eu ando agora sobre a terra. Como é que eu ando agora sobre a terra? Como peregrino e forasteiro. Eu sou forasteiro, eu não pertenço a esse sistema. Eu não coaduno com o sistema. Eu não me identifico com nada nesse sistema. Por isso, quando Deus fala naquele texto, através de Paulo, pensai nas coisas que são do alto, para nós é uma grande dificuldade.
Porque nós não pensamos nos abstendo das coisas que são terrenas. Nós queremos fazer uma espécie de negociata com Deus. Queremos ficar no meio termo. Deus, tu sabe que eu te amo, tu sabe que eu amo Jesus, mas eu tenho interesse sobre a terra. Eu tenho desejo de coisas sobre a terra. Eu quero viver algumas coisas que só tem no mundo. Não tem dentro do escopo do reino de Deus. É por isso, irmãos, pausa aqui para dar uma cutucada nos jovens e adolescentes. Uma exortada. É por isso que quando tem Rock em Rio, há poucos anos atrás teve Rock em Rio aqui, não foi em Jacarepaguá? Tem quanto tempo? Uns 2 anos, mais ou menos. O que tinha de juventude cristã no Rock in Rio não está no gibi. Eles não só foram, como não foram nem escondidos, fizeram selfie. Publicam na internet. Aqui, eu vim, né? O jargão, eu fui. O jargão do Rock in Rio, eu fui. Está lá o crentinho, ouvindo lixo mundano, ouvindo músicas devotadas ao demônio. Algumas canções têm o nome do demônio na canção. Mas está lá o crente. Eu vim, aí bota no Instagram. Eu vim aqui ó, no Rock in Rio. Não conseguem abster-se. Não são como os amigos de Daniel. E junto com Daniel, preferiram não comer as iguarias do rei. Não conseguem. Preciso estar no contexto. Preciso me adequar ao contexto. Senão eu vou ficar fora do contexto. Eu sei que é difícil, irmãos. A contaminação do mundo entra por várias vias. Por vários meios. Alguns televisivos, alguns da internet. Alguns de cultura adquirida de pai e mãe. Como o mundo contamina a gente? A política, né? Alguém falou da política? Está preocupado com o Bolsonaro preso. Está preocupado com o Alexandre de Moraes no governo. A palavra de Deus que você leu não diz que Deus coloca quem Ele quer e tira quem Ele quer. A palavra de Deus não diz que os olhos dele estão postos sobre todos os homens, que Ele controla todas as coisas. Se há homens maus no poder, é porque é propósito de Deus. Alguma coisa vai trabalhar no nosso caráter, no nosso ser, através desses homens maus. Em nome de Jesus, queridos, entenda. Eu estou tentando mostrar a você que para entrar um novo ciclo, vocês que fazem diferença entre o dia 31 e o dia 1º, para mim são dias iguais. Mas você que faz diferença entre o dia 31 de dezembro de 2025 e o dia 1º de janeiro de 2026, quer renovar o ciclo, tem que desconectar de muita coisa e conectar com o alto. Buscar as coisas que são do alto. Amém? Se não tomar essa decisão, de verdade, vai continuar a mesma coisa. Não há mudança quando nós fazemos sempre as mesmas coisas. Se você está sempre fazendo as mesmas coisas, o resultado é sempre o mesmo. É impossível adquirir um resultado melhor agindo sempre do mesmo jeito. É impossível. Quer alguma coisa a mais de Cristo na sua vida, de Deus na sua vida? Tem que ter uma mudança de hábito. Tem que ter um plus, um algo a mais, uma decisão mais aguerrida de buscar o Senhor. Se não for assim, vai ser tudo igual, irmãos. Dia 31 e dia 1º serão absolutamente iguais. Sem mudança, sem crescimento, sem renovo. Então a palavra de Deus continua nos exortando. O negócio é tão sério. Eu separei um texto aqui para mostrar a vocês. 2 Timóteo 4,10. Só esse versículo. 2 Timóteo 4,10. O mundo pode nos tragar. A palavra de Deus diz na carta de João, primeira carta de João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O amor do mundo é contrário ao amor de Deus. É irreconciliável. Ou você serve um Senhor ou serve outro. Não tem jeito, irmãos. Esse jogo de cintura que a gente faz para viver nesse mundo.
Olha o que a palavra de Deus diz, 2 Timóteo 4,10, já está aqui, né? A palavra do Senhor diz assim: Paulo tinha um colaborador, um cristão que ajudava Paulo, chamado Demas. Demas. Paulo dá relatório agora aqui nessa carta. Porque Demas, o que, igreja? Tendo amado o presente século, me abandonou. Paulo está preso. Ele era um parceiro de Paulo, colaborador. Mas ele olhou para Paulo preso e olhou para o presente século. Sabe o que é o presente século? O mundo. Ele é o seguinte: eu andando com Paulo, eu vou ser preso. E vou terminar meu dia na morte. Se eu ficar no mundo, eu vou viver. Eu quero curtir o mundo. Eu quero curtir algumas coisas da vida. Entre curtir algumas coisas da vida e seguir Paulo para a morte, eu prefiro o mundo. Abandonou Paulo. Ele amou o presente século. Ele olhou para o presente século e disse: eu vou ser mais feliz no mundo. Eu estou abrindo mão da eternidade. Eu estou abrindo mão do reino futuro. Mas eu quero me dar bem agora. Ele amou o presente século. E abandonou Paulo. Se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Sabe aquele Salmo 37, que todo mundo já decorou? Entrega, vamos ver se vocês completam. Entrega. O que mais? E o mais ele fará. Você já sabe de qual, não sabe? A gente usa esse texto para evangelizar os outros. A pessoa que ainda não entregou. Quem não entregou, a gente fala para ele, ó, conselho de Deus, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. A gente fala para os outros, mas às vezes não vive. Não é isso que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer para entrar um novo ano bem? Entregar na mão do Senhor. Ele falhou alguma vez conosco? Até aqui Deus te decepcionou de alguma maneira? Entenda no seu coração, busca o alto, busca a conexão com Deus e entrega. Tem coisas que nós não podemos gerenciar. E toda vez que tentamos gerenciar o que não podemos gerenciar, ficamos doentes. Ou com ansiedade, excesso de futuro, né, que dizem aí. Ansiedade é excesso de futuro. Futuro não acontece, você já está aí sofrendo. Ou depressão, que é excesso de presente, quando você está ali presenciando o sofrimento. Nem depressão, nem ansiedade. Tem que ter confiança. Fé. Confiança é sinônimo de fé. Entrego. Eu não sei o que vai ser meus primeiros dias do ano. Eu não sei que mal vai me atingir. Eu não sei nem se eu vou estar vivo. Mas eu entrego os meus dias na mão do Senhor. Quantos dizem amém? Nossa decisão tem que ser essa, querido. Você não pode gerenciar o dia de amanhã. Já hoje. Tem que entregar, tem que confiar. Deus tem o melhor para mim. O olhar dele está sobre mim. Jesus vive para interceder por mim. Então, o que vier, eu estou passando com Cristo e com Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Estou com Cristo, estou com Deus. O que vier, nós vamos encarar. Abre, por favor, a sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, verso 5. Estamos terminando. Tiago 1, 5. Eu falei que nós devemos buscar no alto decisões para a nossa vida, direção. Irmãos, não tome nenhuma decisão sem buscar no alto. Nenhuma. Nenhuma. Eu gostaria muito de ter encontrado um lugar para nós nos mudarmos, mas Deus não mostrou. Procuramos, olhamos, ligamos, mas Deus não mostrou. A minha ansiedade não vai nos tirar daqui. Vai nos tirar daqui a minha ansiedade? Não opera nada. A vontade soberana de Deus vai ser feita. Estou aguardando em Deus. A qualquer momento Ele pode me mostrar uma direção? Pode. Estou esperando em Deus. E estou buscando em Deus. Não se faz nenhuma atitude, não se toma atitudes, projetos, né? Eu mudo ou não mudo? Eu saio daqui e vou para acolá. Eu opero ou não opero?
Eu faço isso, eu faço aquilo. Não faça nada antes de conectar com o céu. Antes de falar com Deus, Senhor, a minha questão é esta, eu não sei. Me mostra, me guia, me orienta, abre, fecha, mostra teu querer. Tem que buscar isso, irmão, senão não vai ser tudo igual. Tiago capítulo 4, verso 3, igreja, até o verso 6. Já li? Já está no 5, né? Eu falei errado para vocês? Então foi eu que falei errado, irmão. É Tiago 4, verso 3. Desculpa. Tiago 4, verso 3. Eu falei 1,5 porque depois nós vamos ler 1,5, tá? Está aqui na minha colinha aqui. É que eu estou pulando aqui o versículo. 1 Tiago 4, verso 3. Vamos ler? E já chega com uma voadora na nossa consciência já, o texto. Já é uma pesada no peito, assim já. Vamos ler logo aí, irmãos? Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Para quê? Para esbanjardes nos vossos prazeres. Vê como nós somos complicados para Deus? Vê como nós somos complicados? Quando oramos, queremos que Deus faça a nossa vontade. Quando deveríamos nos render à vontade dEle. O que tu tem para mim nesse negócio? Não, eu quero porque quero isso, aquilo outro. Já pediu mal, já não vai receber. Não tem aval do céu. O texto segue dizendo, vamos lá? Aí é uma palavra pesada, né? Verso 4, vamos lá, irmãos? Infiéis. Hã? Entenderam? Por que é infiel? Sabe onde vai chegar isso? Sabe onde vai chegar essa retórica toda? Deus tem ciúme de nós. Ninguém diz amém. O que eu falei no começo dessa mensagem? Buscar o alto, buscar o reino do céu, buscar Deus. É uma questão de relacionamento, porque Deus está olhando para a terra buscando filhos que olhem para Ele, de baixo para cima. É uma questão de relacionamento. Não é uma questão de religiosidade. Eu não oro por religiosidade, eu oro para me relacionar com Deus. Deus vivo, um Pai. Então, vai chegar um momento que as nossas infidelidades vão ofender o nosso Pai. Enquanto o povo estiver negociando, enquanto o povo estiver fazendo o que quer, mesmo sabendo que não é a vontade de Deus, nós estamos sendo infiéis. E quando somos infiéis, Deus se ofende. Se engana quem pensa que Deus olha do alto e diz assim, é tudo bem, pode ser. Deus é complacente. Deus não é complacente. Por isso, Tiago diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Não tem negociação. É para escolher. O que você quer? A cultura de cima, do céu, ou a cultura do mundo caído? Não tem como escolher, irmãos. Vou falar uma particularidade para você entender como as coisas são práticas. Eu, quando estava no mundo, na vida boêmia, tomando cerveja na night, e nos bares, com os colegas tocando violão, eu amava música popular brasileira. Era um Djavan, alto nível. Era, deixa eu ver quem mais, Chico Buarque. Cantava nos bares as músicas deles. Eu amava. Comprava revistinha na banca, chamada Modinha. Na minha época, né, irmão? Estou falando 30 e tantos anos atrás. Na Modinha vem a letra da música. Eu ficava doido para sair Modinha. Para eu pegar a letra daquela música que eu não ouvia direito no rádio. Era a época do rádio, irmão. Ainda tinha rádio. Alguém, por acaso, hoje ainda ouve rádio nesse lugar? Olha lá, o irmão Juarez, ele ouve. É um entre nenhum, quase.
Ninguém mais ouve rádio, nem na internet. Tem rádio na internet, ninguém ouve rádio na internet. É só Spotify, né? Mas na minha época era rádio. Você comprava aquele radinho compacto assim, botava nas orelhas e ficava ouvindo as músicas novas. Eu amava cantar nos bares com os amigos. Música mundana. Me converti, choque de santidade. Vou abrir mão disso tudo. Peguei meus LP. LP, irmãos. Essa molecada nem sabe o que é isso. Estou falando em código para os mais novos. LP é um disco de vinil. É aquele disco preto que rodava ali. Peguei meus LP de rock tudinho e dei para o meu irmão de sangue. Passei a maldição para ele. Falei, chega. Ou Cristo ou Legião Urbana. Não dá para ter os dois. Aí abri mão de tudo. Pá, passou um tempo. Passou uns anos, entrou a época da internet. Aí, de repente, apareceu um clipe de uma dessas músicas. Eu ouvi o clipe, deu aquela nostalgia, né, irmão? Sabe aquela nostalgia? Poxa, essa música me marcou naquela época. Aí comecei a colecionar clipe no meu computador. Baixei um, baixei dois. Uma musiquinha do Djavan, uma musiquinha do Caetano. Fui começar a fazer uma coletânea. Gravei numa bolacha de CD, DVD. Depois eu parei para pensar, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou com saudade do Egito. O que esses homens fizeram por mim? O que essas músicas me acrescentam? A minha mente, cantando essas músicas mentalmente, vai me dar mais fé para vencer as minhas lutas do dia a dia, vencer meu pecado? Não vai dar. Se eu ficar cantando mentalmente música Legião Urbana, não vai me fazer vencer em fé. Eu preciso me abster disso para dar lugar ao Espírito de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Entenda, querido, em nome de Jesus. Nós, sem querer, acabamos voltando para o sistema, para o mundo, devagarinho, devagarzinho. Deus não me permite até no meu entretenimento. Ah, vamos ver um filme bom, beleza, vamos ver um filme bom. Vamos ver o que tem aqui no cardápio. Vamos ver esse filme aqui, parece edificante. Aí eu começo lá, daqui a pouco tem logo uma propaganda de mulher com mulher, lesbianismo. Eu falei, opa, corta, não dá. Vai vendo isso aqui assim, vem logo um demônio, aparece um demônio, opa, corta, não dá. Tem que ficar filtrando tudo, para você se entreter um pouquinho assim, sem se contaminar. O mundo entra de tantas maneiras na nossa mente, e a cultura do reino fica em segundo plano. Agora sim, Tiago 1,5, irmãos. Como vencer tudo isso? Essa luta constante de duas culturas, do céu e da terra. Tiago 1,5. Quantos já conseguiram achar? Vamos finalizar essa mensagem. Chega, né? Já deu umas lambadas boas. Vamos lá? Leia comigo. Se, porém, algum de vós necessita de quê? Sabedoria. O que é sabedoria? Para que serve sabedoria? Sabedoria serve para quê, irmãos? Para que você pede sabedoria? Para saber se orientar, para saber o que fazer, como viver, como negociar, como fazer isso, fazer aquilo. Sabedoria é algo absolutamente prático, para você saber como viver. Então você está pedindo a Deus sabedoria, está ligando com o céu, pedindo sabedoria. O texto diz, se porém algum de vós necessite sabedoria, o que diz o texto, irmãos? Peça a Deus, que a todos dá, liberalmente. Deus está sempre pronto a nos abençoar com sabedoria. Se você conectar com o céu, se ligar no céu, o céu está preocupado em lhe fornecer instrumento de sabedoria para você viver segundo o padrão de cima.
Dar liberalmente significa que não importa se eu preciso 3 vezes por dia. Não importa se eu preciso 10 vezes por dia de sabedoria. Se eu pedir 10 vezes, 10 vezes Deus vai me dar. Porque Ele sabe que eu preciso disso para poder viver nessa terra. Dá liberalmente. E que diz o texto aí no finalzinho, irmãos? E nada lhe impropera. Impropera é brabo, né, irmão? O que é impropera? Sabe o que é impropera? Faço a menor ideia. Tem ideia assim, irmão? Impropera não lança em rosto. Não lança em rosto. Eu podia ficar no céu assim, lá vem aquele meu filho chato de novo me pedir sabedoria. Quero chato. Mas burrinho, ele lento. De novo quer sabedoria. Deus não faz isso. Não lança em rosto. Quantas vezes você precisar ligar com alto? Quantas vezes, meu Deus, eu estou lá no meu trabalho, deu um problema no meu trabalho. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu não sei como fazer, Senhor, para resolver. Quantas vezes você consultar o céu? Quantas vezes você ligar com Deus? Quantas vezes vai liberar graça e sabedoria sobre o teu coração? Porque Deus tem interesse que você vença. Nós não vencemos no automático, precisamos de sabedoria. Amém, povo santo? E não lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. É promessa de Deus. Precisa de direção? Peça. Precisa de direção para fazer algo? Peça. Não sabe como resolver algo? Peça a Deus. Quer entrar em 2026 diferente? Aumenta suas orações de pedido de direção para Deus. Deixa Deus governar o seu mundo, seu universo, seus dias, suas horas, seus planos. Se Deus governar os seus planos, vai dar tudo certo. Porque Deus sabe o que é melhor. Amém? Por último, irmãos, Romanos capítulo 8. Romanos 8, 13 a 17. Romanos 8, 13 a 17. Vamos ler? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente o quê? Vivereis. Pois todos, diga comigo, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O que Deus anseia que aconteça com a minha vida e com a sua? Que sejamos guiados pelo Espírito que Ele fez habitar em nós. Guiados. Guiados é para viver o dia inteiro guiado pelo Espírito, irmão. O dia inteiro. Cada decisão que tomarmos, ser guiado pelo Espírito de Deus. É Deus governando. É Cristo governando sobre a tua vida. Sabe aquele jugo que o Senhor colocou no seu pescoço? Não tem um jugo de Jesus sobre a sua vida, irmão? Tem ou não tem um jugo de Jesus sobre a sua vida? Tem. Sabe porque tem cristão que está lá fora no mundo? Arrancaram o jugo de Jesus do pescoço. Mas no meu pescoço tem jugo. Tem aqui, ó. Para Jesus me levar para um lado, Jesus me levar para o outro. Olha o jugo aqui, ó, no meu pescoço aqui, ó. Ele que deve governar a minha direção. A palavra do Senhor diz: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Você tem um Deus que está preocupado com o seu destino. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aceita a direção de Deus, mesmo que tenha que pagar preço. É o melhor que o Pai tem para nós. Ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. Para terminar, o último versículo mesmo.
Tiago, capítulo 4, verso 5. Bota na tela. Vou pedir à igreja que se coloque de pé nessa hora, por favor. Fica de pé, como diz o pastor Luciano Subirá, para parecer que está terminando. Depois fala mais 10, 15 minutos com vocês em pé. Não vou falar mais 10, 15 minutos, não. Quero que você leia esse texto aqui comigo. Ó. Tiago, capítulo 4, verso 5. Pode ler em voz alta com o pastor? Então vamos orar para que Deus não tenha ciúmes de nós. Mas eu primeiro quero afirmar o que a palavra diz a nosso respeito, amém? A meu respeito é a teu respeito, não é filho dele? O Senhor não comprou você com sangue? Você é propriedade dele, queridos. Nós somos propriedade de Deus. Nós não podemos simplesmente nos emancipar e viver uma vida mundana de qualquer jeito, não. Nós somos alguém adquirido por sangue. A palavra do Senhor diz assim, Tiago 4, verso 5. Vamos lá, igreja? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Deus tem ciúmes de nós. No amor dele, esse ciúme não é negativo, esse ciúme não é possessivo, esse é um ciúme de quando ele está vendo um filho dele, que ele ama de montão. Deus ama muito a minha vida, ama muito a sua vida. Mas quando Deus vê você tomar decisões erradas, sem consultá-lo, você andar contaminado com coisas mundanas que desagradam a Deus, Deus fica com ciúme de você. Eu queria você comigo. Deus queria que você se relacionasse mais com Ele. Cada vez que deixamos de fazê-lo, Deus tem ciúmes. O Espírito que Ele fez habitar em nós deve agitar. Porque Deus tem ciúme, Ele te quer. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Devemos deixar o céu reinar sobre nós. Devemos deixar Deus reinar sobre nós. Devemos deixar Cristo reinar sobre nós. Para que Ele nos conduza no centro da sua vontade. Quanto mais no centro da vontade, Deus não tem motivo para ter ciúme. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não tenho motivo para ter ciúme. Mas eu quero afirmar nessa noite, não é sempre que estamos no centro da vontade de Deus. Muitas vezes nos desviamos, irmãos. Seguimos nossa própria cabecinha torta, nossos conceitos, nossos valores, que nós mesmos traçamos para nós, o que é melhor, o que presta, filosofia de vida. A minha filosofia de vida nada é diante da vontade de Deus. Eu não posso determinar isso é bom para mim, se Deus não disse que é bom. Não posso me enganar, quero acertar o alvo. Amém, queridos? Deus, diga comigo, Deus tem ciúmes de mim, de cada um de nós. Deus quer para Ele você. Outra passagem diz, filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Quem é que tem que dar? Nós. Deus não nos força. Deus não avilta a nossa livre escolha, livre-arbítrio, livre decisão, o tempo que você quiser. Deus não vai lhe forçar, nem por força, nem por poder, mas pelo seu Espírito. Mas Ele tenta nos persuadir a voltar para a sua vontade. Mas nós temos que querer dar a Ele a direção do nosso coração. Tem que querer, tem que desejar. Se você quiser fazer essa proposição comigo nessa noite, nós vamos virar o ano. Nem todos estarão comigo aqui no dia 31, né? Daqui a poucos dias. Mas aqueles que só verei no novo ciclo, eu queria que você desejasse isso nessa noite no seu coração. Eu quero que Deus governe sobre as minhas decisões, meus pensamentos, meus planos, meus projetos, minha vida. Eu quero que Deus governe. Quantos pensam assim? Digam amém. Então vamos falar isso com Deus nessa noite? Quero chamar à frente a equipe de louvor. Eu quero que você comece a concentrar na sua vida. Amém? Vamos cantar um cântico que nos ajuda sempre a pensar no amor de Deus. Mas eu queria que você pensasse na sua vida.
Você tem certeza que em tudo na sua vida você está agradando a Deus? Você consegue avaliar se você está causando ciúmes em Deus? A sua vida está dividida entre a vontade de Deus e outras coisas? Como é que está o teu agrado? Sabe, queridos, a palavra de Deus chega a ser objetiva. Até no casamento, quem tem marido não crente, esposa não crente, entre o esposo não crente e Deus, é Deus em primeiro lugar. Entre a esposa não crente e Deus, é Deus em primeiro lugar. Jesus disse objetivamente: quem não aborrecer pai, mãe, irmão, esposa, nora, por amor de mim, não é digno de mim. O Senhor Deus não negocia. Jesus não negocia. Não negocie com Ele. Não negocie com o céu. Deseja no seu coração: eu quero entrar em um novo ciclo, mais dado a Deus. Mais dado de mim a Cristo. Mais áreas da minha vida o Senhor vai controlar. Eu quero que Ele governe mais áreas da minha vida. Você que é gato, você é gato? Tem cristão que fala assim: Senhor, abençoa minha vida financeira, minha vida moral. Quantas vidas você tem? Uma só. Você não tem 7 vidas, 9 vidas, você tem uma só. São áreas da sua vida que você às vezes governa. Aqui eu quero que Deus controle, mas aqui não, Deus. Deus cuida da minha finança, mas o namorado eu quero do meu jeito. A namorada eu quero do meu jeito. Você está departamentando sua vida. Aqui Deus pode mexer, aqui Deus não pode. Tem que render-se, irmãos. Deus governa tudo. Tudo, tudo, tudo. Governa tudo. Todas as áreas. Guia-me. Sou realmente incapaz de andar sozinho na terra sem me contaminar. Me ajuda. Amém, povo santo? Fica de pé, aqueles que puderem ficar de pé.